Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Tiago Gomes e irei resolver a prova de raciocínio lógico da banca Contemax. Questão número 13. João, Kleber, Leandro, Mário e Otávio estão sentados nesta ordem para uma entrevista. Cada um tem uma única profissão, todas elas distintas. A ordem dos assentos segue as seguintes restrições. O médico senta numa das pontas. O cientista não senta próximo ao advogado. O professor está no segundo assento. O advogado senta no meio. O engenheiro senta próximo ao médico. Como que nós vamos resolver aqui para descobrir cada um? Eu vou fazer aqui o seguinte: 5 espaços. Vou começar a testar a hipótese do médico que está numa das pontas. Então vou fazer duas vezes aqui, considerando duas opções. Ou o médico vai estar nessa ponta aqui, ou lá no final, certo? Aí você vai ter o seguinte, ó. O cientista não senta próximo ao advogado. Não dá para fazer muita coisa com essa informação ainda. O professor está no segundo assento. Beleza. Então aqui eu já sei que tem um professor. É o professor. E aqui também seria o professor. O advogado senta no meio. Beleza. Vamos colocar aqui o advogado. O advogado senta no meio, tá? O engenheiro senta próximo ao médico. Próximo ao médico, você tem o engenheiro. Como o médico ele está aqui na ponta, se eu colocar nessa primeira ponta, colocar o professor que ele afirma com certeza que está na segunda, não dá certo. Então, essa primeira hipótese aqui vai bater. Aí eu vou colocar aqui o engenheiro. E aí ficou quem? O cientista aqui. Você tem aqui, ó, cientista, professor, advogado, engenheiro e médico. Vamos ver aqui. O médico senta numa das pontas. Beleza, está na ponta. O cientista não senta próximo ao advogado. O cientista não está próximo do advogado. Ele tem um professor aqui entre eles. O professor está no segundo assento. Beleza. O advogado senta no meio. Beleza. E o engenheiro senta próximo ao médico. Agora você vai pegar aqui, ó, na sequência. Cientista, professor, advogado, engenheiro e médico. Alternativa correta. Letra A. Fazer a questão 14. A prova tem 4 questões, certo? É uma prova de raciocínio lógico, porém ela é bem tranquila. Considere a afirmação: se estudo, então passo. Estudar é uma condição suficiente, não é que ele vai trabalhar com a questão das condições suficiente e necessária. E isso só vai acontecer nesse tipo de condicional aqui, sim, então, ou no bicondicional. Aí qual que é o truque aqui? O truque é o seguinte, aqui eu vou chamar de primeira sentença, que é a primeira. Alguns autores colocam como P e aqui Q, mas eu vou colocar primeira e segunda. Então é o seguinte, da primeira sentença para a segunda sentença, você vai ter algo suficiente. Esse é o truque, tá, pessoal? Um macetão aqui. E da segunda para a primeira, você vai ter o necessário. Então, no caso aqui, ele está falando aqui, ó, com relação a estudar, né? Então, você vai pegar aqui, ó, relação a estudar. Estudar é uma condição suficiente para passar? Sim, da primeira para a segunda, certo? Dessa sentença aqui para a segunda sentença, você vai ter o quê? É algo suficiente. Você vai marcar aqui a letra A. Não é a condição necessária. Necessária seria da segunda para a primeira. Posso fazer aqui um truquezinho também para você entender isso colocando outra situação que é bem interessante. Por exemplo, se uma pessoa é paulista, vou colocar aqui eu, Tiago. Tiago é paulista com esse sotaque, viu? Então, se eu sou paulista, então eu sou brasileiro. Vou colocar aqui. Se Tiago é paulista, então ele é brasileiro. Então é mais ou menos assim a questão desse condicional aí. Você vai ter aqui, ó, grupo dos paulistas. Vou colocar aqui paulista. E você vai ter por fora aqui o grupo dos brasileiros. Certo? Se eu sou paulista, então eu sou brasileiro.
É uma condição suficiente. Se eu for paulista, é suficiente para que eu seja brasileiro, tá? Agora, se eu for brasileiro, pronto, se eu tiver aqui em outro lugar, for Potiguar, né, no Rio Grande do Norte. Se eu for Potiguar, eu vou ser brasileiro, mas eu não vou ser paulista. Mas ainda assim, será necessário que eu seja brasileiro para depois eu ser paulista. Aí sim seria a análise. Então, aqui o grande bizu é esse aqui. Da primeira para a segunda é suficiente, da segunda para a primeira é necessário. Aqui ele coloca, fica errado, porque ele coloca que passar é uma condição necessária e suficiente. Passar é uma condição apenas necessária, porque seria da segunda para a primeira. Não seria suficiente. Precisaria ter isso aqui. Então, vamos para a próxima questão. Não vou falar muito não. Tem motorista, característica da banca, pessoal. Preste atenção na banca. Olha só o que a banca faz. Ela coloca no texto por extenso. Então, quando você pegar isso aqui, você já faz assim, ó. 100 motoristas foram entrevistados sobre a preferência de duas emissoras de rádio. Então, tem duas emissoras. 70, olha aqui, coloco 70, afirmaram ouvir a Cariri FM. 50 disseram ouvir a Tabajara FM. E 10 não ouviam nenhuma e nem outra. Quantas pessoas afirmaram gostar de ouvir as duas rádios? Essa questão aqui, pessoal, tem uma similar, uma prova que eu já resolvi aqui, tá? Então é uma questão que sempre cai na banca. Ele coloca a quantidade aqui, total, em 100 pessoas. Foram os entrevistados. Coloca a quantidade, ele quer os dois. Então aqui eu tenho duas rádios, né? É a Cariri e a eu vou colocar CFM e a TFM. Vou colocar Tabajara. Então aqui ele diz o seguinte, ó, são duas emissoras e aí ele vai pedir sempre esse elemento central aqui, que é a intersecção das duas. 70 afirma ouvir a Cariri. Então você vai colocar aqui, ó, 70 menos X, que é a da Cariri, e 50 menos X, que é a da Tabajara, porque esse elemento ele é comum. E aqui você vai colocar os que não ouvem ninguém, que é os 10. Então significa o quê? Esse 100 aqui, ele tem que ser 70 menos x mais 50 menos x mais 10. Então todos os conjuntos. Esse daqui, que é os que escutam só a Cariri. Esse daqui, que é os que escutam só a Tabajara. Os que escutam os dois, então estou somando tudo. E os que não escutam nenhum dos dois. Então todos os conjuntos aqui contemplados. 100 vai ser igual a 70 mais 50 mais 10. 70 mais 50, 120, com mais 10, 130. Aí, ó, menos x vai com x, sobrou menos x. Agora você inverte. X é igual a 130 menos 100. Essa questão ela é idêntica à da outra prova. Só procurar aí na playlist. Alternativa correta aqui, letra D. Também pode buscar o gabarito da prova. Vocês vão ver que está batendo certinho. E por fim, a questão 16, tá? Um repositor de estoque empilha caixas de leite no supermercado em formato de pirâmide conforme a figura. Aqui a figura. Devido ao peso, a altura máxima da estrutura deve ser 10 caixas. Quantas caixas de leite, no máximo, o repositor pode arrumar desta forma? Então aqui é o seguinte, aqui é uma questão de raciocínio lógico, então você vai ter que olhar isso aqui com cuidado. Aqui quando tem uma caixa, aqui tem na sequência, que eu tenho uma caixa na pilha, duas, três, quatro. Quatro com relação ao quê? Falando com relação à altura, certo? Ó, uma, duas, três, quatro, certo? Quantas caixas ele coloca aqui em cima? Uma. Quantas ele coloca aqui? Quatro. Aqui, 9. Aqui, 16. Então o que você observa? Quando você vai aumentando a quantidade de níveis, isso aqui vai sendo elevado ao quadrado. Aqui é 1 ao quadrado, aqui é 2 ao quadrado, 3, 4 ao quadrado. O que você vai fazer? Você vai continuar até chegar a quanto? Até chegar a 10. E vai somar todo mundo. Então, você vai ter aqui, ó, 4 ao quadrado. Então, na sequência aqui, eu vou colocar aqui do lado. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Tá? Aí você vai ter 5 ao quadrado, que vai dar o quê? 5. 6 ao quadrado, 36. 49.
4, 31, 10 ao quadrado, 100. E aí vai somar todo mundo. Eu vou somar por etapa. Eu vou somar esses 5 primeiro e depois eu somo esses e junto os dois. Ó, 1 mais 4 dá 5, com 9. 5 com 9 dá 14. 14 com 16 dá 30. 30 com 25 daria o quê? 55, certo? Então a soma desses aqui deu 55. Beleza. Agora vamos ver esses aqui. Esse aqui tem uns truquezinhos para somar também. Aqui o 100 eu não vou somar com ninguém. 36 com 64. 64 dá 100. Vou juntando aqui e vou riscando. 100. Já usei. 64 com 36 dá mais 100. Já usei. Certo? Assim. Esses todos aqui, ó, juntando todo mundo, deu 55. Já usei. Agora 49 e 81 eu posso até colocar aqui. Problema. Somar. 5 mais 9, 14. Com 1, 15. Vai 1. 1 mais 5, 6. Com 4, 10. Com 8, 18. Vai 1. 1 mais 1, 2. Com 1, 3. Deu 385 caixas, né? Que ele pergunta quantas caixas de leite dá para arrumar. Você continuar fazendo aqui, você vai ver que a próxima aqui teria 25 e assim sucessivamente. E somando todo mundo daria a 385. Se você gostou, indique para os seus amigos o canal. Se não gostou, indique para os inimigos, mas indique para alguém. Curta, né? Dê o like porque o YouTube só reconhece alguma coisa que é feito, por mais que seja bom, se você comentar ou compartilhar e der like. Valeu, eu sou o professor Tiago Gomes, te vejo na próxima resolução.